Tia Sol. Bom dia, meninas. Bom dia, Ellen. Bom dia, Bárbara. Oi, bom dia. Eu sou a Ellen, do 8º ano. Bom dia, eu sou a Bárbara, do 8º ano. E hoje a gente vai entrevistar aquela que é formada em Pedagogia, Ciências e Biologia, pós-graduada em Supervisão Escolar e Psicopedagogia Institucional e Clínica. Tia Sol! Bom dia, meninas. Bom dia, Ellen. Bom dia, Bárbara. Agora a gente vai começar as perguntas. Qual é a sua função na escola? Eu, de contrato, a minha função na escola é PUB, que é professor para uso de biblioteca. Mas eu sou conhecido como Severina, eu sou pau para toda obra. Eu monto os móveis, eu desmonto, tudo que tem eu tô lá. Mas, de contrato, eu sou professora para uso da biblioteca. Entendo. Então, o que a senhora queria ser na nossa idade? Na idade de vocês, eu acho que todo mundo quando entra no ensino fundamental, né, que vai quase chegando no ensino médio, eu acho que o sonho de todo mundo, a maioria, assim, até que eu acho que é por questões salariais que a pessoa vai falar, acho que todo mundo sonha em ser médico, né? Mas assim, hoje eu vejo que eu não seria uma boa médica se eu tivesse seguido o sonho. O que motivou a sua profissão? Gente, se eu for honesta com vocês, assim, não é que motivou. Eu casei muito cedo, eu já tinha filha. A única oportunidade que eu tive foi estudar, né, coisas relacionadas à educação. Então, primeiro eu fiz pedagogia e eu estudei à distância. Eu já estava casada, eu já tinha filho pequeno, eu não estudei presencial. Eu ia mensalmente ao polo que era em Capitólio e não foi uma escolha, foi que na época eu tive de oportunidade de cursar, porque uma faculdade presencial, nas minhas condições, naquela época eu já não tinha mais condição de fazer ir todo dia porque eu tinha criança pequena. Uhum. Então, só juntando com a pergunta, se a senhora tivesse condições, o que a senhora faria? Hoje, como eu gosto muito da área rural, se fosse naquela época e eu tivesse tido condições de estudar presencialmente, eu queria fazer coisas relacionadas, né, à produção rural, agronomia, veterinária. Eu gosto muito dessa área rural. Se a senhora pudesse voltar no tempo e falar com você, só que no passado, quais 5 dicas a senhora daria a si mesma quando a senhora tinha a nossa idade? Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, naquela idade, né, as dicas que eu daria assim, aproveitem ao máximo o que o professor tem a ensinar para vocês. Porque às vezes o que a gente vê é que, às vezes o aluno reclama, o professor isso, o professor aquilo, mas se o aluno tem a nota, ele não quer muito ter o conhecimento. Então o que vale não é a nota no final, gente, é o conhecimento que o professor pode proporcionar a vocês. Lute para que o professor explique, peça mais uma vez, né? Então o que vale é o conhecimento, não é a nota no final. Às vezes a nota nem foi tão boa, mas você sabe que aprendeu, né? Também aproveitar ao máximo os seus colegas de escola no período que você está estudando, porque nunca mais, nem na turma da faculdade, não vai ser bacana igual foi, e nunca mais vocês vão conseguir se reunir como vocês têm essa possibilidade hoje. Então aproveite, brinque, seja feliz, preste atenção e adquira o conhecimento que o professor está tentando te ensinar. Não disperse, bata papo, vocês têm tempo, vocês têm educação física, vocês têm recreio. Então na hora que o professor estiver explicando, então tenha uma curiosidade de aprender, tenha curiosidade de questionar o que o professor tem a passar para vocês. Você era estudiosa? E eu era a melhor da classe, gente, pode perguntar. Ainda tem professores aí que foram meus, né? Não quero falar que eles têm idade avançada, não, sabe, gente? Mas assim, ó, fui aluna do Sid Clay também, que tá aí até hoje. Fui aluna da Andréia, fui aluna da Luciana, né? Eu tenho vários, pode perguntar. Eu era uma excelente aluna. Nossa! E se você trabalhasse... Como foi a ideia do projeto da leitura? Pois a escola já tinha um projeto, que era o Árvore do Conhecimento, que também era um projeto bacana. Quando foi dado a mim, né, o ofício de cuidar do projeto de leitura, eu pensei, como que eu vou fazer para eu saber se realmente o aluno tá lendo, né, se ele tá interagindo com a história. Aí eu criei o Leitura, Escrita e Saber, que é o projeto que tem vigência na escola, né, nesse ano. Então, porque aí o aluno ele pega o livro, além de ler, fazer o resumo, ele tem que ir lá na biblioteca e me contar a história. Que assim eu interajo com o aluno e sei se realmente ele fez a leitura, se ele sabe realmente o que aconteceu com a história, se ele sabe passar ela assim, né, direitinho. Então foi por isso que foi assim que foi a ideia do projeto, de eu interagir com o aluno e saber se realmente ele participou, se ele leu. Qual foi o maior desafio do projeto?
Eu acho que o maior desafio do projeto, né, é incentivar o gosto pela leitura. Por quê? Porque a gente vive num mundo totalmente virtual, totalmente tecnológico. E despertar o gosto pela leitura de livro físico, a criança ir lá e pegar para ler, eu acho que isso é o maior desafio do projeto. Hoje em dia não se tem mais o hábito de realmente fazer a leitura. Como a senhora falou, no nosso mundo digital, poucas pessoas realmente leem os livros físicos. Não só pelo fato de livros físicos serem um olho da cara, mas também porque elas não procuram, né? Mas e como foi para a senhora incentivar a leitura de livros físicos nesse mundo? Não é tarefa fácil, né? A gente tem que estar buscando um pouquinho a cada dia. Eu alcancei todo mundo? Não, de jeito nenhum, acho que nem 50%. Mas eu acho que o primeiro passo é incentivar o aluno e dar a ele a possibilidade de interagir com o livro, né? Deixar ele manusear, deixar ele pegar e não engessar, por exemplo, você tem que ler os clássicos da literatura, por quê? Porque até para os clássicos da literatura, os jovens têm dificuldade do entendimento, por quê? Porque a linguagem é rebuscada, a gente não está acostumado com isso, né, nessa época. Então, primeiro, eu apresento para o aluno e deixo ele escolher de acordo com o gosto dele. Tem uns que gostam de gibi, outros procuram, eles não aparentam ter um gosto pela leitura, mas eles escolhem porque o livro é fininho. Então, primeiro eles escolhem o que mais o agrada. Depois, né, com o tempo eu vou apresentando outros para eles poderem ler. Eu acho que assim é que eu consigo incentivar os alunos. Agora eu quero que você fale um pouco sobre a reação dos alunos após uma leitura. As reações são as mais distintas possíveis, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Até na ficha da leitura tem um pedacinho lá que o aluno tem que, depois da leitura do livro, tem que responder se ele recomendaria o livro para um colega ou não. Então, a partir dali, a gente já sabe, né? Se o menino interagiu com a história, se não interagiu, se ele gostou ou se não. Então, vou contar uns relatos dos alunos para vocês. Assim, por exemplo, tem uma aluna lá do primeiro ano, a Carol Duarte. Ela adora livro de mitologia, né? E ela fala pra mim: Solange, eu vou lendo, se fala que o Deus ficou zangado, se ele ficou alegre, se ele ficou triste, eu me pego fazendo todas aquelas caretas, né? Assim, aí é bacana de ver que a gente vê que ela interagiu com o livro, ela tentou estar lá dentro da história, né? Outro reconto que foi bastante bem bacana foi o da Thaísa, lá do segundo ano. Ela leu Minha Vida com Boris, que era a luta de uma garota cega para procurar um cão-guia. O final é muito triste, porque o cão-guia vai morrer no final do livro, mas assim, ela fez um reconto maravilhoso, que a gente sabe assim, que ela entrou na história, que ela participou, que ela entendeu as dificuldades que tinha uma pessoa cega no mundo de hoje, né? E esses são alunos do ensino médio, mas assim, eu não poderia deixar também de falar do ensino fundamental, que vocês são alunas do 8º ano, e no ensino fundamental, a maioria dos participantes são os alunos do 8º ano, que a turma do 8º ano maratona muito uma coleção de uns 12 ou 15 livros, eu acho que pronuncia-se o nome da autora, é Mary Poppins Osborne. São pequenos livros que sempre contam aventuras do João e da Aninha. Cada dia eles estão num lugar diferente, procurando um objeto mágico. Eles vão para a Grécia, vão para a África, para a Amazônia. Cada dia eles estão num lugar diferente. As histórias são muito bacanas, mas os finais nem sempre são bons. E os finais que a turma do 8º ano escreve são muito melhores. O Luiz Felipe tem uma facilidade imensa para recontar um final. Nicole, Clara, Gabriela, o Ícaro, todos eles fazem recontos maravilhosos. Tem aqui a Bárbara, que está aqui me entrevistando, que pega altos livros, mas assim, ela não gosta de recontar, gente, não gosta. Eu acho mas ela lê. A gente sabe que ela lê porque de vez em quando ela dá um spoiler assim da história, mas assim, como quem não quer nada, mas assim, ir lá e recontar, ela não gosta. Mas eu sei que ela lê, né? Então, tia, mudando de pato pra ganso, aqui a gente nem escreveu. Mas aqui, eu queria fazer uma pergunta. A senhora fez vestibular para entrar na faculdade, não é? Fiz. Como que a senhora estudou pro vestibular, assim? Pois é, quando sai lá as matérias e tudo que vai cair no vestibular, a gente estuda de acordo com o que você lê lá. Por exemplo, vai cair alguma coisa de língua portuguesa, que os títulos das matérias que vão cair vêm. E aí eu estudei com os meus cadernos que eu tinha do meu ensino médio, porque a maioria eram matérias do ensino médio. E quando eu fiz, além da matéria, que hoje também já é instituída assim, mas teve uma época que não houve, a gente também ia fazer uma redação. E eu vou contar para vocês que eu lembro até o tema da redação hoje, que era um tema que eu vivenciei, que era gravidez na adolescência, porque eu casei muito cedo, eu engravidei, e o tema da redação, tirei 10, porque isso eu sabia contar, porque eu passei por isso. Entendi. A senhora gostou de fazer faculdade?
Eu gostei de fazer faculdade, né? Hoje em dia, né, a educação não tem sido fácil, né? O que prega a teoria do banco escolar, do banco das faculdades, nem sempre é possível se aplicar aqui depois no dia a dia escolar. Fazer a faculdade foi bacana, mas o que acontece? O curso especial para os professores, eles não mostram para você a realidade que você vai enfrentar na escola depois. Então, o que você vai aprender depois realmente é no dia a dia, é no trabalho com o aluno. Não foi lá o livro da faculdade que vai te ensinar isso. Qual a sua maior dificuldade no seu trabalho? No meu trabalho, na biblioteca, como é minha responsabilidade o projeto de leitura, é fazer com que os meninos gostem de ler, né? Relaxar a moçada, porque às vezes eu fico brincando com eles, falo, você está levando o livro para passear, devolve o livro, vem recontar, porque pegam o livro, não devolvem, não recontam e somem lá da biblioteca. Então, no meu dia a dia como professora da biblioteca, o que é mais difícil é fazer com que os alunos leiam. A gente gostaria que a senhora deixasse um recado para os alunos e a comunidade escolar sobre a importância da leitura em nossas vidas. Pois é, gente, a leitura move o mundo. A gente não precisa da leitura só no dia a dia escolar, né? Porque a gente precisa da leitura no nosso dia a dia, na nossa vivência, né? Você precisa ler para você fazer uma compra, né? A leitura ajuda você a interpretar melhor, você ter um vocabulário melhor e, além de tudo, ela traz conhecimento pra gente, né? Lendo, você adquire muito conhecimento. Então, moçada, cultivem o hábito pela leitura para ter um crescimento cultural e intelectual. Acho que é isso, então. A senhora tem mais alguma coisa que quer adicionar? Não, eu quero convidar a todos, né? Convidar a todos para irem à biblioteca, pegarem o seu livro e fazerem a leitura. E quero também agradecer as professoras de português que colaboram comigo no projeto da leitura, que incentivam os alunos a ir lá pegar o livro, né? A direção, a supervisão. Mas assim, no mais é isso. Vão lá pegar o livro que eu tô lá à espera de todo mundo. Então não pode esconder livro, né? Não pode esconder livro, porque tem alunos invadindo a biblioteca no momento que eu não estou lá e esconde. Eu acho cada monte de livro, gente, vou falar, né? Eu não conto quem é, que é a Bárbara que tá escondendo meus livros. Olha, eu não podia falar. É ela mesma. Que isso, hein, Bárbara? Isso, mas fazer o reconto nada, né? Eu tô ocupada escondendo os livros. É isso, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.